Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Você precisa daquele cafezinho para começar o dia bem? Come bastante frango nas refeições? Gosta de um azeite de oliva na salada? Se a resposta for sim para uma ou mais dessas perguntas, é provável que você tenha sentido no bolso o aumento do preço desses produtos. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, esses 3 itens lideram a alta de preços no mercado alimentício. Mas por que essa elevação? Como isso afeta o consumidor e o que esperar dos próximos meses? Vamos responder essas e outras questões no programa de hoje, conversando com o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Kleber Vieira. Seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigada por estar aqui conosco. Começar perguntando para o senhor, primeiramente, quais os principais motivos dessa alta nos preços? O que o senhor enxerga, como que influencia, fatores influenciadores nesse aumento nos preços? Não tem dúvida que não tem produtor hoje que não tenha sendo sacrificado pelo tempo, né? Ou é chuva demais, ou então sol demais, quente demais. Então, evidentemente que isto fez com que, na realidade, as produções decaíssem bastante, né? Nós temos na área rural de Porto Alegre plantando tudo que tu pode imaginar, menos trigo e fumo. O resto tudo tem na zona rural de Porto Alegre. E todo mundo sofrendo, como o Brasil inteiro, como o Rio Grande do Sul inteiro está sofrendo com relação a isso, né? Então isso tem muito a ver com a alta de preço, o produtor não poder produzir adequadamente na sua propriedade, não poder comercializar, porque ou é sol demais ou é chuva demais, né? Apesar de que na zona rural de Porto Alegre nós temos quase todas as pequenas propriedades irrigadas, que é uma bênção com relação a isso, mas falta de chuva não adianta irrigação se não tem água, né? Com certeza. E entrando um pouquinho mais a fundo nessa questão das mudanças climáticas, a gente vem vendo, essa instabilidade no clima, com muito calor agora nesse verão, também no ano passado tiveram diversas queimadas, também muita seca em diversas partes do Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, e também a trágica enchente de maio, que imagino que ainda tem as suas sequelas, nessa questão da produção agrícola. Na realidade, o termo certo é loucura, né? O tempo vira uma loucura, não é água demais. Imagina hoje o pessoal está reclamando por falta de chuva no interior e na zona rural de Porto Alegre também acontece isso. O produtor precisando de água nos seus açudes, não chove para irrigar as lavouras com água, né? E, no entanto, tinha água 60, 90 dias atrás, água sobrando, isso aí dando problema na zona rural de Porto Alegre e no Brasil, no Rio Grande do Sul inteiro. Então, isso tudo não se planta de manhã e se colhe de tarde, né? Não se cria, não nasce um animal hoje e daqui a 15 dias a gente pode retirá-lo para o consumo, né? Então, tudo isso faz com que, na realidade, o que acontece? O preço suba, os insumos subiram muito, né? Então, é complicado, não sem dúvida nenhuma, ou é a chuva demais, ou é chuva de menos, né? E entrando mais agora, nesse momento que a gente está passando aqui pelo nosso estado de ondas intensas de calor, e claro que vem junto com isso a estiagem, que é muito típica aqui no Rio Grande do Sul, nessas épocas, mas imagino que com uma força maior, com esses calorões que inclusive bateu, a medição de temperatura histórica, foi a mais alta, se eu não me engano, na semana passada aqui no estado, com mais de 43 graus. O que isso influencia, quais as consequências disso para principalmente esses produtores que já ainda estão se recuperando, da enchente do ano passado, da seca histórica também? Na realidade, só para você ter uma ideia, vamos falar de soja na zona rural de Porto Alegre, né? De soja, um ano retrasado, nós plantamos aproximadamente 700 hectares. Isto para uma capital é muito. Quando a gente vai falar em Soledade, Não Me Toque, para esses lados de lá, 700 hectares é o quintal do pátio plantado pelo produtor. Mas Porto Alegre plantou 700 hectares. Esse ano nós plantamos 400 hectares e já perdeu 45% a 50%, está perdido. Não adianta mais chover agora, nesse exato momento, que não adianta. E isso se reflete nas outras produções também, nas hortaliças. Nós temos quase tudo debaixo de estufa, mas tu não consegue parar debaixo de uma estufa. Por causa do calorão, nós temos lá no sindicato uma estufa experimental. Tu não consegue entrar dentro da estufa. Por quê? Por causa do calor. Então, evidentemente que isso sofre muito o produtor rural e isso chega na mesa do consumidor, não tem dúvida nenhuma, né? E levando essas altas de dólar, por exemplo, os insumos,
Os insumos quase tudo taxado em dólar. Sobe muito, o produtor não consegue colher o suficiente para recuperar o dinheiro que perdeu com as enchentes. Então tudo isso vai acarretando, é um acúmulo de problemas que acaba terminando na gôndola do supermercado, né? Então está muito complicado de produzir num estado, já vou falar no nosso estado, num estado que existe uma diversidade de temperaturas, mas em compensação estão muito distante o inverno do verão. Um inverno chuvoso, em que deu enchentes a estragar quase todas as propriedades na zona rural de Porto Alegre, que foram atingidas. E, no entanto, vem o sol agora que nós não falta de água. É uma utopia, um troço doido, né? Um troço que a gente não consegue explicar. Tempo é tempo, né? Então isso tem tudo, o reflexo de tudo isso, na realidade, é na gôndola do supermercado, sem dúvida nenhuma, né? O senhor comentava antes da gente iniciar o programa sobre essa questão também das propriedades essas que têm plantações, enfim, na zona rural de Porto Alegre, que precisam da irrigação para conseguir se manter, mas que, enfim, não é possível ficar 24 horas, 7 dias por semana essa irrigação ligada, e aí o sol acaba castigando muito esse sol forte. Era isso que o senhor comentava, se puder falar agora para o nosso público também. Sem dúvida nenhuma, né? Porto Alegre tem uma particularidade. Nos últimos 4 anos, com a ajuda do poder público, foi dado aos produtores rurais vários kits de irrigação. Apesar de nós já termos na zona rural de Porto Alegre quase todo mundo, digamos assim, 60% era irrigado. Mas tinha pequenos produtores com propriedades muito pequenininhas que não tinham o açude, ou se tem um açude não tinha as irrigações para botar dentro do seu açude para molhar sua propriedade. E a prefeitura, com um trabalho entre sindicato rural e prefeitura, fez um trabalho muito bonito. E fizemos o quê? Um trabalho de doação de kits de irrigação para os produtores, pequenos produtores, médios produtores e os grandes, que nós não temos, tem bem pouquinho grandes na zona rural de Porto Alegre, quase todo mundo é agricultura familiar e agricultura pequena, e isso amenizou bastante. Mas não adianta ter kit de irrigação se tu não tem água. Não adianta ter kit de irrigação se tem água demais. Então esse é um tipo de situação muito complicada, mas nós temos quase hoje, eu tenho coragem de dizer que 95% das propriedades da zona rural de Porto Alegre, com a ajuda do município, ela tem kit de irrigação. Mas isso não resolve muito quando tu tem um sol torrencial de 40 graus o dia inteiro. Não adianta, tu não pode pôr 24 horas molhando. Tu tem que molhar, parar, e aí tu vê, eu tenho um produtor rural que é o meu vice-presidente do sindicato rural, que se tu olhar na lavoura dele, quase 30 hectares de alface plantada, tudo torrada pelo sol. Então isso não tem, com o clima a gente não brinca, não consegue, na realidade, comandar isso, né? Infelizmente não é possível consumir também esse produto, né, completamente queimado, enfim, pelo sol. Perguntar também para o senhor, para avançar um pouquinho nessa questão da irrigação, tem medidas do Estado também, né, sendo avaliadas, o que se pode ser feito, mas o que o senhor sugeriria? Tem alguma outra solução além da irrigação? O que dá para fazer para mitigar esses efeitos tão drásticos, né, das estiagens? Nós tivemos um problema de novembro e dezembro, que foi um problema de comercialização. Sabe, nós tivemos produções, não tinha comercialização. Muitos dos produtores da zona rural de Porto Alegre entregam diretamente aos mini mercados, aos mercados da zona rural mesmo e da zona sul de Porto Alegre. E teve produtor que não teve condições de entregar seu produto porque não tinha consumo, não tinha demanda, perdeu bastante. Então nós temos lá, eu costumo dizer assim, o cara que trabalha na agricultura, o produtor que trabalha na agricultura, ele deita com sol, levanta com chuva. É um problema seríssimo. Então, nós temos lá no sindicato, nossa sede do sindicato é uma sede experimental, para variedades novas de hortaliças. Então, quando nós plantamos, só para você ter uma ideia, nós plantamos aproximadamente 1.000 pés de couves de experimento e não tivemos para quem doar a couve, sabe? Porque sobrava em tudo que era lugar, todo mundo doando para todo mundo. Né? Tomate, por exemplo, hoje tem um produtor meu que colheu 2 vezes e o resto abandonou porque não valia a pena colher. Porque o custo da colheita, vendendo o tomate que ele colheu, não paga o custo da colheita. Então é muito complicado isso, né? Mas a gente na zona rural de Porto Alegre tivemos o benefício dos açudes do Estado, teve um programa do Estado que construiu açudes, nós construímos bastante, a prefeitura também fez uma licitação e contratou máquinas, e nós fizemos vários açudes, mais de 150 açudes na zona rural de Porto Alegre, para aqueles que já tinham e para aqueles que não tinham,
foi construídos os açudes para que tudo isso se amenize. Agora, com sol de 40 graus não tem, só se plantar dentro do açude, né? E, por um lado, então, tem essa questão do excedente, né, que é um prejuízo, causa prejuízo também para os agricultores. E, por outro lado, imagino que devam ter produtos que estão com escassez também, o que acaba levando esse aumento de valor também por muita demanda e pouca oferta lá para as gôndolas do mercado. As hortaliças, principalmente, elas têm tempo de colheita, espaços de colheita que tu tem que colher, se não colher ela passa do tempo e já tu não consegue vender mais. Tomate, alface, couve, quando está no momento de colher, tu tem que colher naquele espaço de tempo que te dá, de 10 a 15 dias, tu consegue trabalhar. Depois disso, tu não colheu, tu perdeu a tua produção daquele momento, tu entendesse? Então é muito complicado para o produtor isso. E a demanda, como toda a situação no país está difícil, não tem dúvida, pessoal com pouco dinheiro, e a demanda, para nós, na Zona Rural de Porto Alegre, foi muito problemático a comercialização de todos esses produtos plantados. Nós tivemos vários produtores que fecharam as lavouras e passaram o trator em cima, né, e esperando para plantar, esperando para que melhorasse e voltasse a plantar aquilo que normalmente tem acostumado a plantar. O que aconteceu na Zona Rural de Porto Alegre é a diversidade de produtos plantados nas lavouras. O pessoal não dá alface, planta couve, não dá couve, o pessoal começou a mudar um pouco o seu ciclo. E é o que está salvando um pouco o pessoal agora. Mas debaixo desse sol, tenho certeza absoluta que não tem como a gente plantar com 45 graus, 42, 43, Quaraí deu 46 ou 47, né? De tempo, imagina. E a gente aqui 39, 40, agora está sendo a nova média de tempo, agora é 39 graus. A gente tem que andar com uma garrafa d'água na mão, né? E o produtor não é diferente, sofre muito lá nas suas propriedades com relação a isso. Essa diferença muito grande de clima, né? Essa necessidade de adaptação que ajuda um pouco, mas que não soluciona completamente o problema também, infelizmente. E pedir também para o senhor falar um pouquinho, para quem está nos assistindo, especificamente sobre a zona rural aqui de Porto Alegre. A gente conversava um pouquinho antes, né, do início do programa, que tem pessoas que nem sabem, talvez não daqui de Porto Alegre, mas enfim, pessoas que nem sabem que tem uma zona rural, né, principalmente na zona sul aqui da nossa capital gaúcha. Pedir para o senhor contar, então, um pouco mais sobre a zona rural daqui de Porto Alegre, quais os principais itens plantados. O senhor já citou alguns, né, durante essa nossa conversa, mas então, por favor, Cleber. Porto Alegre, como eu já no início da minha conversa eu te disse, Porto Alegre não planta trigo e fumo. O resto, tudo que tu possa imaginar de pitaia a ovo orgânico, nós temos na Zona Rural de Porto Alegre. E tem os caminhos rurais, a Associação dos Caminhos Rurais, que tem um programa muito bacana de visitação nas propriedades. Então, assim, a Zona Rural de Porto Alegre tem 5.000 hectares de área, sem contar as áreas preservadas. Se botar as áreas preservadas, chegamos a quase 9.000 hectares de zona rural. Então, assim, é um lugar muito bonito. Para quem não conhece, tem que vir passear na Zona Rural de Porto Alegre e ver lugares muito bonitos, cafés, alimentação, restaurantes com comidas que usam, na realidade, as hortaliças da própria zona. Então é uma zona rural muito, muito ampla, muito grande. Para te ter uma ideia, no sindicato hoje nós temos com talão de produtor quase 800 talões de produtores com talão de produtor na Zona Rural de Porto Alegre. Isto é um absurdo de gente trabalhando e tendo suas propriedades abertas à visitação pelo projeto de caminhos rurais. Então, assim, a Zona Rural de Porto Alegre é muito bonita. Se a gente pegar aí do bairro Ípica em direção à Lomba do Pinheiro, em direção a Itapuã, vai ver propriedades. Tem gente que passa e não vê que tem propriedade de 450 hectares de soja plantada, que nem plantou-se o ano passado e o ano retrasado, né? E depois vários outros pontos, quando se fala em soja, quando se fala em arroz, a gente vai pela freeway e vê dos dois lados ali que esse ano o pessoal nem arroz plantou, não teve água demais, e quando chegou na época de plantar não conseguiu plantar. Então, assim, ó, nós temos um rebanho bovino, um rebanho ovino muito grande na zona rural, de campeões na Expo Inter, né? Então, quando se fala em Zona Rural de Porto Alegre, tem muita gente que nunca não conhece, não sabe nem onde é. Vale a pena fazer um circuito e ir na Secretaria de Turismo e pegar o ônibus que faz o roteiro da Zona Rural, né, e visitar, porque vai se encantar com a nossa Zona Rural.
Fica o convite até também para estimular o turismo aqui na nossa cidade, enfim, para quem é de outras cidades que quiser conhecer, é super importante até para a recuperação da economia aqui de Porto Alegre, né, depois das enchentes. Pedi para o senhor falar também um pouquinho mais sobre a questão que o senhor comentou anteriormente da alta do dólar, que acaba influenciando também, principalmente nos insumos, o senhor comentava. Os insumos todos eles são em dólar, né? Isso chega no pequeno, chega no grande, não tem dúvida nenhuma. Então, com esse desequilíbrio muito do dólar, hoje ele está 5,70, 5,80, já teve a 6,40. Então, com isso tudo sobe, e o pequeno sofre mais, porque o pequeno sente primeiro, porque o grande, na realidade, ele compra antecipado. Né? Em janelas de bom preço, ele compra e estoca. Agora, o pequeno não tem isso, o pequeno é compra de manhã para usar de tarde. Então, ele sofre mais com essa estoque e, na realidade, o que ele planta tirando a soja, as grandes produções de soja, arroz, trigo, milho, que sofrem também, sem dúvida, mas o pequeno sofre mais porque ele está no dia a dia comprando e precisa na hora, tem que comprar na hora, então sofre mais com relação ao dólar, e isso, eu não sou economista, mas certamente vai impactar na mesa no momento que tu comprar no supermercado, né? Com certeza. A gente que faz mercado semanalmente, enfim, ou mensalmente, consegue perceber essa mudança assim, em vários produtos, né, alimentícios, não é só uma ou outra coisa. Assim. Como equilibrar isso com enchente, termina a enchente e a falta d'água? Um troço meio utópico, meio doido, né? Não dá para a gente conseguir entender, só quem está no campo mesmo para entender o que é isso, né? Tu acorda de manhã, daqui a pouquinho não tem água dentro da tua casa. Aí passam uns dias, não tem água para te beber, que é o que está acontecendo em muitos municípios aqui na volta e em Porto Alegre também. Uma instabilidade muito grande, né, Kleber? Pedi também para a gente entrar um pouquinho numa questão, a gente estava conversando, né, sobre esses impactos das enchentes que aconteceram no ano passado, agora da estiagem, mas se voltar lá para 2020, 2021, a pandemia do coronavírus também deixou alguma sequela para os produtores? Sem dúvida nenhuma, não deixou sequela para todo mundo, né? Para os produtores não é diferente, porque na realidade o que aconteceu? Os mercados se retraíram também, né? Tanto os mercados que vendem diretamente à população, nós tivemos problemas seríssimos na zona rural de Porto Alegre. O Brasil inteiro, o mundo todo teve problema, né? E então impactou bastante. Muitos produtores abandonaram a zona rural de Porto Alegre, venderam suas propriedades, que é uma preocupação nossa hoje na zona rural de Porto Alegre, é exatamente isso, porque se os poderes públicos não ajudarem, nós acabamos perdendo a zona rural. Por quê? Porque hoje um produtor perde a sua lavoura no ano perde 2 vezes a sua lavoura, e ele tem uma propriedade que é altamente atrativa para a especulação imobiliária. O que acontece? É mais fácil ele vender e viver de renda do dinheiro da propriedade que ele vendeu. Nós temos propriedades na Vila Nova, por exemplo, e eu vou citar uma de um diretor meu, o Ideomar Piber, que está a 9 hectares no coração da Vila Nova. Então, assediado todos os dias pelas construtoras para que pare com a sua plantação de pêssego, nectarina, ameixa, né? Na realidade, honestidade, se ele estiver me ouvindo, né, eu tenho a coragem de dizer para ele, se eu sou eu, na condição dele, cercado de casa, cercado de gente entrando dentro da sua propriedade, roubando pêssego de noite, se eu sou ele, vendo. E vai viver de renda, porque 9 hectares hoje no coração da Vila Nova, ou qualquer propriedade na zona rural de Porto Alegre, hoje é uma fortuna que vale pela especulação imobiliária. Então nós temos um problema também muito grave de invasão de loteamentos irregulares. Nós estamos tentando inibir isto em ações com a prefeitura mesmo e com a guarda municipal, mas não é fácil, porque amanhece e anoitece, quando amanhece já tem um loteamento novo invadido, sem água, sem luz, em uma situação complicadíssima. E a prefeitura tem nos ajudado bastante, mas é pouco que a prefeitura tem feito com relação à quantidade de invasões que tem acontecido na zona rural. E acaba, se continuar deste jeito, nós vamos acabar perdendo a zona rural. Ela vai deixar de ser uma atração como é hoje. E o pulmão de Porto Alegre, porque o ar puro que nós respiramos na cidade vem da zona rural de Porto Alegre. Nós estamos na zona rural em linha reta, 70 quilômetros do mar. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. O município tem nos ajudado bastante com relação a isso. Mas não adianta, contra a invasão, não adianta só ficar 24 horas de plantão. Isso é um caso muito complicado que nós temos na nossa Zona Sul, exatamente isso.
E com certeza seria uma enorme perda para a cidade, até nessa questão climática mesmo. O senhor comentava, né, antes que o senhor mora lá na Zona Sul e já percebe essa mudança de temperatura em cerca até de 5 graus mais baixo lá, porque tem essa proximidade com o mar, claro, mas muito com relação a esse oásis verde, digamos assim, que tem lá na Zona Sul de Porto Alegre. Nós temos aproximadamente 5, 6 mil hectares de áreas preservadas ainda, que é mata nativa, Morro São Pedro, Morro do Cantagalo, Morro da Extrema, né? E alguns problemas de demarcação de terra também, que estamos providenciando isso junto com a prefeitura para demarcar as terras. Tem núcleos, o coração da zona rural não está dentro da zona rural. É um projeto que há bastante tempo voltou a ter, nós não tínhamos mais, nós tínhamos o ruro urbano, que não era rural, não era urbano, então essa era uma confusão danada. Aí nós conseguimos, com um trabalho do legislativo, a gente se juntou e fez um trabalho de volta da zona rural. Mas nessa demarcação ficou fora a Extrema. A Extrema é o coração da zona rural de Porto Alegre, o local, um bairro dos maiores que tem na zona rural de Porto Alegre, em que tem os maiores núcleos de produtores orgânicos. Está fora da zona rural. Então nós estamos numa corrida contra o tempo para que tudo se equalize de maneiras que ela seja preservada com um projeto diferenciado. Nós estamos sugerindo ao governo do estado, ao governo do município, que crie um projeto exclusivo para a zona rural de Porto Alegre, né? Como tem o plano diretor, que tem um plano diretor exclusivo para a zona rural de Porto Alegre para nós preservarmos aquilo. Já não falo nem tanto em produção, mas em preservação. Nós temos, o produtor na realidade ele é um preservador, apesar de ouvirem críticas de muita gente dizendo que o produtor ele destrói a natureza, muito pelo contrário. Se tu vai nas propriedades hoje, principalmente nas propriedades de orgânico, tu vai ver a preservação presente em todos os cantos que tu via andares na zona rural de Porto Alegre. Mas nós estamos tendo uma mão muito grande desse último governo que está aí, tem ajudado bastante, sem dúvida alguma, as demandas que nós, a sociedade civil, na realidade, se juntamos na Zona Rural de Porto Alegre, as entidades todas elas que têm alguma ligação com a terra se juntou e criamos uma comissão, e essa comissão tem sido recebida pelo município, e muitos dos projetos que estão saindo na Zona Rural saiu de dentro dessa comissão e foi atendida pelo município. Então nós estamos num caminho curto, mas ainda correto. Precisamos alargar mais este caminho, e com mais ações, inclusive, da sociedade civil, para que nos ajude a manter a Zona Rural de Porto Alegre. Seria interessante ações, de repente, de conscientização, com relação principalmente a essa questão das invasões e contra, né, eventual fim da Zona Rural de Porto Alegre, porque pelo que o senhor estava comentando, se não se resolver essa situação, poderia, a longo prazo, estar se encaminhando para isso. Não sei se uma conscientização, educação maior da população poderia ajudar de alguma forma. Sem dúvida nenhuma, conscientização é o principal produto, a principal atitude que a pessoa tem que ter de conscientizar de que o ar que está respirando na cidade, o pulmão está na Zona Rural de Porto Alegre, porque o resto não tem mais. É o rio de um lado e depois a Zona Norte, altamente densidade de moradores, né? E a Zona Rural ainda se mantém sendo o nosso pulmão. Então a conscientização é um dos pilares que a gente tem que reforçar com tudo isso. Mas nós sozinhos não conseguimos fazer isso, né? Porque tu chama hoje uma reunião dos produtores, é complicado, né? O pessoal vem de noite, mas já tem... O produtor trabalha 24 horas por dia quase, né? Mas 7 dias por semana, 30 dias no mês, está sempre trabalhando. Então nós precisamos de uma conscientização maior da população com relação a isso, que nos ajude a tentar preservar a Zona Rural de Porto Alegre, que é o pulmão daquilo que tu respira na cidade. Mudando um pouquinho o enfoque, eu queria retomar um comentário que eu fiz, um questionamento, na verdade, que eu trouxe no início do programa com relação ao café. Que, enfim, eu e a senhora a gente não toma, a gente já conversou sobre isso antes do início do programa, mas é muito comum, muitas pessoas precisam do café para iniciar o dia, às vezes tomam no meio da tarde também, enfim, é uma bebida muito querida dos gaúchos e dos brasileiros. E no momento é o produto que lidera o ranking de, enfim, itens mais caros, né, com maior alta do preço. Né? Sim, o quilo do café, a média está por R$45, imagina, é um valor altíssimo e, enfim, a gente não consegue colocar no orçamento, né, muitas das pessoas,
um quilo de café ser R$45 já toma muito do salário. Então, pedi para o senhor falar um pouquinho, né, do motivo, enfim, desse valor, desse aumento especificamente do café, o que pode estar causando isso? Eu acho que a importação, a exportação do café ajudou bastante isso no mundo, né, em relação a queda, o confrontamento do dólar contra o cruzeiro, e também teve perdas nos cafezais no Espírito Santo, em Minas Gerais, também teve muita perda, né? Com isso diminuiu a quantidade de produto à disposição, com queda de... Eu não sou economista, preste bem atenção, né? Talvez eu esteja dizendo uma bobagem aqui, mas quando se vê em dólar a 6,40 e o café é exportado em dólar, né, o pessoal... Quem tem pouco guarda para exportar, não é exatamente isso, e faz com que o café, que sempre foi, não vamos chamar de vilão, mas sempre foi o termômetro da economia, o café, né? Sempre teve, ele nunca teve um preço barato que colhe e não vai ser usado, vai ser botado fora, em absoluto, muito pelo contrário, está sempre faltando produção. Mas eu acho que a diferença dos preços e essa variação muito alta de preço tem a ver com dólar e tem a ver com produção também em Minas Gerais e Espírito Santo, que tiveram queda de produção também, né? E as carnes também com bastante aumento, né? O frango principalmente, mas o gado, enfim, as carnes em geral. O gado, na realidade, nós temos um rebanho bom na zona rural de Porto Alegre, né? O gado vinha sofrendo com baixo preço há muito tempo, né? Porque na realidade hoje, o quilo do boi hoje está em R$10,50, o boi vivo em pé, sem ser carneado, né? Ele está R$10,50, mas no supermercado não baixou. Tu vai comprar picanha, ela continua R$90, um colchão de dentro 95, ela continua esse preço, mas na mão do produtor tu não vê isso, né? O gado deu uma subida muito alta, mas andou a R$7 o quilo do boi. Então com R$7 o cara não consegue sobreviver no campo, tu esperando um terneiro um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses com pastagem, com silagem, com suplemento que tu tem que dar. Então a carne vinha num disparate muito grande dentro do Rio Grande do Sul e dentro do Brasil com relação a preço. E ele voltou então a um equilíbrio mais normal que assusta um pouco o consumidor. Mas R$10,50 é um preço muito baixo ainda para o gado, né? Em termos de pecuária, em termos de custo de produção do gado, ele é muito pouco ainda, deveria estar em torno de 14, 15. Mas se em 10% a picanha está em 90, 95, aquela picanhazinha com a gordurinha, R$95. Então se sobe aos patamares que deveria estar hoje, teria que estar R$150, R$160 o quilo da carne. Mas o gado sofreu bastante o pecuarista, agora está tendo um equilíbrio, né? Isso faz com que o pessoal faça o que aconteceu, a venda de matrizes. Quando tu está empatando ou tendo prejuízo, o que tu faz? Tu te vê livre das matrizes, né? Isso aconteceu bastante da pandemia para cá, do produtor está se desfazendo das matrizes e acaba faltando gado no mercado. E a exportação também para os países do Oriente, o boi em pé, de terneiro, ela encosta um navio aqui, carrega 10 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil boi no navio e leva embora. Então isso também é bom para o produtor, mas impactante para o consumidor. E falando justamente então dos impactos ao consumidor, pedi para o senhor comentar sobre essa questão de as consequências, né, desse aumento no valor que chega lá na ponta, que tem muita relação com tudo isso que a gente vinha falando, né, e de repente até acaba gerando alguma confusão para os consumidores de que, enfim, o produtor estaria querendo superfaturar, né? Então, se o senhor puder comentar um pouquinho sobre isso. Veja, como eu te falei, né? O produtor hoje, o quilo do boi a R$10,50, se ele não empata, ele está ganhando muito pouco. A R$7,50 estava perdendo extensão de terra, né? Então, o impacto de tudo isso é realmente, na realidade, o preço. E o consumidor sente o preço que está na gôndola do supermercado, que na realidade não é se tu vê o trabalho de atravessadores de frigoríficos, o trabalho dos frigoríficos, quem está ganhando nessa história eu não sei, mas menos o produtor. Então vejamos o leite, né? Eu costumo dizer, né, o país que tem leite tem tambeiro, que tambeiro na realidade é aquele cara que tira leite, ou preserva o que tem, ou vai ficar sem leite, porque tu não vê renovação na produção, nas famílias, um segmento no setor leiteiro. Por quê? Porque o leite para o produtor,
hoje está R$ 2,30, R$ 2,40, no supermercado aqui é R$ 5,00, é 100% a mais. Então fica muito difícil do produtor, que acaba levando a culpa com relação ao gado, por exemplo. Ah, a carne está cara, o produtor é o culpado. Não é o produtor o culpado, é que para até chegar no açougue, quantos passam na mão de quantos tudo isso, né? É marchante, é frigorífico, é atravessador, tem uma porção de situações que é alheio ao produtor rural, entendeu? Não é dele a culpa dos insumos estarem subindo a todo momento. Tu vai procurar uma silagem para dar para um gado, é um absurdo de caro, porque o milho é caro, porque o insumo é caro para plantar o milho, ou não tem o milho porque não deu chuva, ou não tem o milho porque deu chuva demais. É uma situação muito... eu costumo dizer que é o cachorro brincando com o rabo, andando na volta, né? Muitos fatores, né, que entram em consideração e mas quem leva a variáveis. culpa, na realidade, é o produtor, né? Sim. Aqui na ponta, aqui que paga o pato. Ah, o produtor, primeiro ele é taxado de sempre rico, bem de vida, rico, mas uma propriedade hoje que planta 500 hectares de soja, para plantar os 500 hectares de soja, arranca com R$500 mil para chegar numa lavoura. E acontece de perder 50%, como é que faz para pagar as dívidas? Então, quando falo que o produtor está endividado, ele é manhoso, ele não quer pagar. Nós não estamos falando de dívida de R$100, nós estamos falando de 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais de plantação, né? Quem planta 2 mil, 3 mil hectares de soja, quanto é que aplica na céu aberto de um dinheiro que ele não tem, botando a propriedade em garantia de tudo isso, é um peitaço que dá, como a gente costuma dizer, né? Se deu 2, 3 safras boas, ótimo, guarda dinheiro, paga suas contas, mas deu uma ruim, quase que liquida com o produtor, né? Então é complicadíssimo hoje trabalhar no campo e produzir alimento. E o que a gente pode esperar dos próximos meses, de repente, com uma maior estabilidade assim, do clima, passando essas ondas de calor? Se tem mais uma esperança, o que o senhor acha? Bom, o produtor ele é, na realidade, um otimista e um corajoso, né? Não sabe fazer outra coisa, se sabe fazer outra coisa, não quer fazer outra coisa, porque na realidade se criou ou vive exclusivamente disto, né? Então, assim, ó, o que vem pela frente, espero, nós somos otimistas, espero que... Eu não vejo uma situação de melhora muito rápida, mas eu espero que na realidade a gente tenha um conforto maior para poder plantar, vender, sobrar verba para te aumentar a tua plantação, aumentar a tua propriedade, aumentar os teus equipamentos, né? Hoje, sabe quanto custa um trator? R$500 mil. Qualquer tratorzinho para trabalhar numa lavourinha de 4, 5 hectares aí é 400. Não tem trator com menos de R$400 mil que faz uma junção de implementos, 700, 800 mil reais, implementos para te trabalhar numa propriedade pequena. Então, tu imagina que tu aplica nisso e ainda tem manutenção, mas eu sou um otimista, eu acho que pior do que está não vai ficar. Tem que melhorar, não tem dúvida, né? O mundo ideal seria, enfim, a curto prazo, serem inventadas tecnologias de baixo custo. Climas temperados e normais, inverno sendo inverno, verão sendo verão, primavera sendo primavera, outono sendo outono. Os climas normais, né? Aí tu consegue te programar na realidade. Agora, com essas loucuras aí que dá de... Chove 200 milímetros num dia, tu tem uma plantação, como é que tu vai segurar uma bronca dessa? Não tem como, né? Então, assim, ó, eu sou um otimista e o produtor é um otimista, porque se não fosse otimista já tinha largado, né? E não tem como a gente ficar, né? Sem o produtor, enfim, a gente fica sem comida, basicamente. Eu vejo tanta gente falar mal do agro, né? Se tirar o agro do contexto, nós nem vestido nós estaríamos, né? Não teríamos o que vestir. A pessoa tem que ter consciência com relação a isso. Em vez de criticar o produtor, criticar o agro, ver o que o agro representa na nossa vida. Tudo, andando no teu carro tem o agro. No que tu veste tem o agro, no que tu come então nem se fala. Se parar o agro, morre todo mundo de fome. E aí eu vejo tanta gente metendo um pau no agro, no produtor rural, que na realidade é um conglomerado de produções que formam o agro. O pessoal falando mal, dando em cima, prejudicando até e criando uma opinião contrária com relação àquele que bota comida na mesa do consumidor. E o senhor tem alguma dica ou dicas, enfim, de como passar da melhor forma possível, assim, essa situação atípica? Olha, a fórmula é continuar plantando, não tem outro jeito, né? Escolher o que plantar, na realidade, o produtor de soja, arroz, milho, isso aí não tem o que escolher, né? Porque são safristas, como a gente diz, mas falando no pequeno produtor, não tem outra coisa a não ser fazer na sua propriedade. Duas coisas, ou vende para a especulação imobiliária,
não é? Ou então continua produzindo. E 80% da nossa zona rural é de famílias tradicionais já na Zona Sul de Porto Alegre e que estão ali porque gostam daquilo ali e não sabem fazer outra coisa. E felizmente que não sabem fazer outra coisa ainda, porque nós temos produtores hoje que mandam o alimento para a nossa mesa, né? Porque se a gente parar com isso, acabou-se. E para o consumidor, de repente, alguma forma de driblar assim, esses preços extremamente altos, de repente comprando direto ali do produtor, poderia ser alguma solução? Isso é uma proposta que nós vamos levar ao prefeito agora em Porto Alegre, para que a gente crie mais feiras que estão sendo criadas, sem dúvida, mas em pontos principais que realmente sejam produtores rurais mesmo, que não seja uma feira de atravessador. Porque quando entra o atravessador, ele vai lá e compra de mim a 10 e vende a 20. Então o produtor tem condições de vender a 10, a 12 reais e agrega mais valor. O sindicato briga muito pelos pontos comerciais no Largo Lênio Pérez, que tem sido atendido, preste bem atenção, sem dúvida nenhuma, mas para vender a safra de pêssego, por exemplo. Né? Como é que um produtor pequeno da zona rural de Porto Alegre vai combater com os grandes atacadistas dentro da Ceasa? Ele não tem como fazer isso, porque o produto dele, primeiro, é pouco, segundo, é venda imediata. E se ele vender direto ao consumidor final, o que vai acontecer? Vai agregar mais valor a ele. Nós temos brigado bastante com relação a isso, de a gente ter pontos estratégicos na cidade para que o produtor, mas o produtor, porque tem muito mercado, tem muita feira que diz que é produtor rural e não são produtor rural, são atravessador. Compro na Ceasa ou compro dos produtores rurais de Porto Alegre para vender na sua feira dizendo que é produtor rural. Realmente produtores rurais, que seja identificado. O que tu vai plantar, Kleber? Tu queres ir para a feira, o que tu vai plantar? Isso a Ceasa faz muito bem, né? Que é saber o que eu vou plantar. Eu tenho que declarar para a Ceasa que eu vou plantar abacate, eu vou plantar mamão, eu vou plantar couve, repolho, e eu não posso levar aquilo que eu não plantei. Isso inibe de eu ter comprado meu vizinho, começa a acarretar então aí um problema de manipulação de produtos que tu não vende. Então assim, acho que nós estamos... O horizonte nosso é largo, porque quem está no agro... Comer, vão ter que comer o resto da vida, não tem outra alternativa, né? Então, quem está no agro, o pequeno produtor, a gente tem que ajudar e esses incentivos são de fundamental importância vender do consumidor direto, o produtor vender ao consumidor direto. Isso se a gente conseguir equalizar tudo isso, toda a produção do pequeno produtor, a gente consiga vender diretamente ao consumidor final, é uma grande ajuda, é uma grande saída para isso. Deixa para os nossos telespectadores, então, as feiras, enfim, né, que são garantidamente de produtor rural e não dos atravessadores, como o senhor comentava, para eles já terem essas dicas, enquanto ainda não tem os novos pontos estratégicos que estão sendo negociados. Sendo fiscalizado, todas elas fiscalizadas, as feiras ecológicas de Porto Alegre, por exemplo, todas elas são produtores, porque se não for produtores, não entram dentro das feiras ecológicas, né? As outras feiras... É misto de produtor, mas aí é feira para exatamente isso, né? Feirão de produtores que são produtores, mas a metade do que vende não é da produção dele, é comprado de outros, né? Mas as feiras ecológicas em Porto Alegre são muitas, né? Essas feiras pode comprar tranquilamente, que ali é produtor que está vendendo, sim. Perfeito, presidente. Por mim, a gente já vai chegando ao encerramento do nosso programa. Eu queria saber se o senhor tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar, deixar algum recado para os nossos telespectadores. Não, agradecer à TV Câmara pelo convite, né, a gente poder explicar um pouquinho o que é a nossa Zona Rural de Porto Alegre, né, e convidar o público, então, que visite a Zona Rural para saber o que está acontecendo, vai ver uma Zona Rural linda, bonita e produtiva. Com certeza, vale muito a pena. Eu já fui lá e é incrível assim de ver e a gente se surpreende realmente, né? Porque pensa que são poucas variedades, né, de itens produzidos, mas não, a gente tem de tudo lá, bastante, né, Kleber? Tem bastante. Muito obrigada, então, pela presença do senhor, por se disponibilizar a estar aqui conosco hoje, falando desse assunto extremamente importante, né, comida e produção rural, ser como presidente do Sindicato Rural aqui de Porto Alegre. E, como o Kleber comentou diversas vezes, comida a gente vai precisar comer sempre, então vamos buscar apoiar os pequenos produtores, conhecer a zona rural de Porto Alegre e comprar esses itens diretamente das feiras ecológicas e, enfim, outras feiras que sejam de produtores rurais mesmo, né, o fornecimento dos produtos.
Bom, com isso a gente vai então encerrando o nosso programa, se despedindo de você que nos acompanha aí de casa. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas na próxima terça-feira a gente se encontra novamente com outros temas a serem aprofundados como esse. Não deixe de conferir a nossa programação acessando o canal TV Câmara Porto Alegre no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.